Olá, esse é o tutorial de operação do software MesaCalc 2.0, software específico para cálculos de mezaninos metálicos. Ao iniciar o software, essa tela se abrirá e aqui você pode digitar o nome do seu cliente. Passo seguinte, nesta caixa, ela é autoinstrutiva, está escrito aí, digite aqui a carga máxima e você especifica a carga máxima. Vamos começar com 300. Aqui aconselha-se a deixar a sobrecarga para o final dos cálculos. Aqui digita-se a largura frontal. Nesta outra caixa digita-se o comprimento do mezanino e aqui a altura desejada máxima considerando do piso até o médio alto. O fator de tensão inicia-se em 1200, que é uma indicação acadêmica. Em casos em que você tenha que reduzir custos ou abaixar bitolas de perfis, então a opção 1300, 1400, 1500 e até 1600 é um fator de tolerância. Número de apoios significa que uma placa de médio alto, tendo ela 1,20 por 2,50, 3 apoios ela terá. Nas duas extremidades, considerando a paginação no 2,50, você tem um perfil de cada lado, em cada extremidade, e um no meio. Em cargas acima de 500 kg por metro quadrado, então aconselha-se a colocar 4 apoios. A área não será preenchida pelo usuário, ela é feita automaticamente. E com essas informações nós já temos aí 50% do mezanino calculado. Quando você iniciar o programa, ele vai iniciar com os perfis W150-13 em todos os parâmetros, em todas as caixas, nas vigas frontais, nas vigas longitudinais e nas vigas de coluna. Você tem a opção de escolher aqui se você quer frontalmente o vão livre, 2 vãos, 3 vãos, 4 vãos, e você tem a possibilidade de escolher até 10 vãos. Então aqui está dizendo, nesse tique verde, está dizendo que está aprovado o perfil. Diz que a flecha máxima permitida para esse equipamento é 1,2 cm e a flecha requerida para esse equipamento é menos de 1 cm. Então ela está aqui com essa caixa em verde e o equipamento passou. Se alterarmos então para 500, a reação é outra. Diz que o perfil não passou na força solicitada. Se diminuirmos agora para 300, então volta a ser aprovado e aí está a flecha permitindo tanto a flecha quanto as vigas frontais. Agora passamos à viga longitudinal. Vamos aumentar aqui. Testamos agora uma 310 por 21. Então aqui diz que ela passou no esforço e a flecha máxima solicitada era de 1,5 cm, um pouco mais, e a flecha requerida menos de 1 cm, portanto esse perfil está aprovado. Se aumentarmos a carga para 400 kg, vamos ver como se comporta. Então diz que a flecha passou, entretanto na força não passou. Você deveria aumentar esse aqui, que é o 310 por 21, para um maior, um perfil ligeiramente acima. Aqui na coluna nós temos uma viga 150-13 e ele passou pelo lambda. O lambda indica o índice de esbelteza e tem a ver com a altura do mezanino. Quanto mais alto, maior é exigido o índice de esbeltez. Ele
tem que estar no máximo até 200. Então veja que aqui deu 180 e ele está como o lambda aprovado como sim. Vamos imaginar que seja 5 metros de altura. Então o lambda ultrapassou o número de 200, portanto não está aprovado, e ainda tem uma flecha máxima permitida de 1 cm,6,67, é o máximo permitido, e ele está com uma flecha altíssima. Então logo esse perfil não está aprovado para esta altura e para esta sobrecarga. Para deixar academicamente ou didaticamente formalizado, então a gente aumenta aqui para o 150/22, por exemplo. Ele passou folgadamente para uma carga de 400 kg e nessas condições. Você pode adicionar uma escada. Normalmente o mezanino tem escada, ele já coloca o custo da escada, o custo do mezanino e o valor de venda. Já está calculado também o valor da escada. Você deve atualizar sempre o preço do quilo do aço, porque cada região pratica um preço, cada fornecedor pratica um preço, e isso já vai alterando aqui. Preço do piso também, deve consultar o fornecedor para saber qual é o preço praticado. Alguns casos você paga 230, outros casos 280, e há casos, especialmente no Nordeste, que o preço chega a R$400 por placa. O coeficiente de lucro é como se você estivesse colocando como margem de lucro o dobro. Veja que o dobro de 9 não é 17, entretanto é que sobre os pisos não é calculado um valor dobrado, ele é uma porcentagem sobre os pisos, entendeu? Então a gente não coloca 100% sobre pisos, apenas sobre o custo do aço, por isso essa diferença aqui. Quando você coloca 1.9, você dá uma margem de desconto ao seu cliente. Veja que abaixou, uma margem de 1.8 e assim por diante. Depende da negociação que você fizer com o seu cliente e da possibilidade de flexibilização que você tem em relação aos seus preços. Pode incluir aqui, por exemplo, o custo final com o imposto. Ele também calcula. Se você vai pagar um transporte, digamos que você pague aqui R$600 de transporte, ele já inclui também esse valor no final. Portanto, não há erro e é muito fácil tanto calcular quanto emitir orçamentos. Depois ele emite uma lista de materiais, não é calculado as perdas, portanto, se você entender melhor, deve calcular isso aqui manualmente, coisa e tal, mas a diferença é muito pouca. Então aqui diz que você vai precisar para esse mezanino 8 vigas secundárias de 6 metros, sempre calculado em 6 metros, 2 vigas primárias com essa definição, 2 barras de pilares 150/22 no viga H, 6 pisos, placa médio-al. Com essas informações ele dá também os valores de cada item e o peso de cada item. Depois ele dá um peso final e repete aqui o preço de custo, o valor total e o valor com imposto e o seu coeficiente escolhido. Dá também aqui o transporte e também o valor que você está pagando de imposto sobre este equipamento. Fora isso, ele dá também os componentes da escada que você vai usar e a quantidade de degraus, dá as fixações, que são as presilhas de fixação para os pisos, para o piso médio-al, para bolts, arruelas, eletrodos, aqui por quilo, porca, parafusos, arcão, esmalte sintético, thinner. É uma listinha, sinceramente, vale a pena considerar. E além de que ela é imprimível e você pode salvar em 3 formatos: em Excel, em PDF, em Word, e ainda ela é editável. Digamos que alguma coisa você queira alterar, modificar, ela também dá essa possibilidade, desde que você baixe aqui em Excel. E o top daqui desse MesaCalc é a ficha técnica que ele emite, com o nome do cliente, com o teu logo que você pode modificar e colocar aqui, os dados do projeto, comprimento, largura, altura, carga do projeto, sobrecarga, acabamento e tal e tal, e todas as outras informações técnicas, momento fletor, flecha máxima, módulo de resistência, em todas as posições, as frontais e as longitudinais,
Dá também as informações, todas as informações relacionadas à coluna, as vigas principais, as vigas secundárias, e isso é muito importante. Tá aqui, ó. Normalmente essa é a ficha exigida para a emissão de uma memória de cálculo. Tá aí, ó, 50% pronta. Fechando aqui. Depois tem essa tela aqui que limpa todos os dados, e tem aqui ainda, você pode salvar. Se você fez esse orçamento para o teu cliente, você quer salvar para mexê-lo futuramente, você pode salvar aqui. Aqui tem a lista de materiais que são, ó, o enrijecido com toda a sua categoria, as HPs, o 1 simples e todos os Ws, do primeiro até o último. Olha que coisa interessante, você não consegue editar isso aqui. Não consegue editar, ninguém consegue, porque ele já está fixo, porque ninguém poderia mexer nesses parâmetros, porque eles já são permanentes. Entretanto, se você tem um perfil que não esteja no catálogo e queira catalogá-lo, é simples. Digamos que você queira catalogar um tubo quadrado, vamos lá, 100 por exemplo. Basta você pegar um catálogo do teu fornecedor e coloca aqui, ó, qual é a massa linear que ele tem. Insira aqui, digamos que seja 100. Isso aqui são números fictícios. Altura, coloque qualquer altura aí, 200 por exemplo. E aqui você vai olhar no catálogo e vai colocar quanto ele tem de base, qual é a espessura da alma, do perfil. Isso tudo o fornecedor do aço emite pela internet ou envia aos consumidores tabelas como essas. Então é só preencher corretamente, assumindo a responsabilidade de qualquer erro. Ele é usado vírgula, veja que não usa ponto, é usado vírgula. Tem que colocar essas informações com muita exatidão, com muita atenção, porque qualquer erro aqui é fatal. Não pode haver erro. Esses números aqui são digitados com a máxima precisão, de acordo com as tabelas, com muito critério. Na elaboração desse software, o critério maior foi na revisão desses números aqui. Então, quem for responsabilizar-se a usar isso, terá que assumir a responsabilidade de colocar dados exatos, ok? Bom, uma vez feito isso, então você atualiza e vai usar esse perfil que você acabou de inserir. Você vai usar o perfil. Veja que ele já aparece lá no final. Tá aqui, ó, tubo quadrado 100. E se você clicar nele, ele vai te dar a informação desse perfil. É claro que essa informação aqui é errada porque eu não coloquei parâmetros lá, então não faz sentido. Ok, devolvendo aqui para o 15013. Toda vez que você fizer uma inserção, faz aqui a atualização. Terminamos as informações sobre isso. Tem algo ainda que eu preciso falar. Atualização de preço. Põe nessa mãozinha aqui. Você atualiza o preço do aço, quanto você paga. Você deve pedir essas informações ao seu fornecedor. E atualiza aqui, ó. Digamos que você pague no degrau R$80, ou o custo. Tem gente que dobra o próprio degrau de escada e ele paga por esse degrau um custo, vamos dizer que seja R$60. Então está aí, ó, feito já. E assim por diante. Você deve saber quanto custa a unidade do parabolt, a unidade da presilha. Isso é muito fácil de saber, o seu fornecedor sabe quanto você paga o quilo do eletrodo. Tudo isso aqui será importante na hora do cálculo, porque ele vai receber essa informação a partir dessa informação aqui, e isso vai influenciar no cálculo final. Eu gostaria de apresentar aqui a possibilidade de alterar um logotipo. Então você tem aqui um logotipo, digamos que eu queira colocar essa foto aqui como sendo o meu logotipo. Então ela já aparece aqui. Quando você for para a lista de materiais, ela estará aqui na lista de materiais. Quando você for aqui para a ficha técnica, também vai aparecer aqui o teu logotipo. Eu espero que você tenha gostado. Se precisar de mais informações ou qualquer outro auxílio, é só me chamar e eu estarei à disposição. Obrigado.